apresentação vai obedecer o seguinte roteiro. Numa primeira fase, vou apresentar a introdução, incluindo a problematização, os objetivos gerais específicos e a justificativa. Depois, falarei da revisão bibliográfica, atendendo os conceitos de liderança, motivação e também os estilos de liderança. Em seguida, vou trabalhar com a metodologia, e em seguida, a apresentação dos resultados e, por fim, a conclusão e as sugestões. Bom, este trabalho surge com o intuito de falar dos estilos de liderança, tendo em conta as escolas primárias das zonas rurais e tem como objetivo influenciar ou analisar a influência que o estilo de liderança adotado pelos gestores tem na motivação dos professores, tendo em conta aquilo que são os objetivos educacionais que as escolas têm. Para tal, essa escola analisou esta influência atendendo duas instituições de ensino localizadas em zonas rurais que fazem parte da mesma zona de influência pedagógica. As escolas, neste caso, são vistas como um espaço aberto, onde vários processos, vários aspectos são desenvolvidos ou desenrolam vários aspectos e em busca da concretização do processo de ensino e aprendizagem. Nisso percebemos que as escolas trabalham arduamente com o principal intuito que é garantir a concretização do processo de ensino e aprendizagem. Um dos aspectos importantes, portanto, para tal concretização está relacionado com as capacidades de gestão que os líderes escolares possuem. Nesta perspectiva, a liderança é vista como a capacidade que um indivíduo tem de ou para orientar os seus colaboradores a terem a mesma visão, ou seja, a capacidade de influenciar alguém para realizar determinadas atividades. Bom, diante desta situação, foi definida a seguinte pergunta de partida. Até que ponto o estilo de liderança adotado pelo gestor da escola influencia a motivação dos professores? Portanto, de forma a darmos resposta a esta pergunta de partida, foi definido o seguinte objetivo geral. Analisar a influência que o estilo de liderança adotado pelo gestor da escola tem na motivação dos professores da EPC 4 de outubro, assim como da EPC Samora Machel. O objetivo geral apresentado foi operacionalizado em 4 objetivos específicos, nomeadamente identificar os estilos de liderança adotados pelos gestores e identificar os principais fatores que contribuem para a motivação dos professores, descrever a influência que o gestor tem dentro da organização como líder espelho dos colaboradores e explicar até que ponto o estilo de liderança adotado pelo gestor influencia na motivação dos professores. Portanto, esses objetivos foram definidos atendendo aquilo que são as duas escolas. Importa referir também que o nosso estudo trabalhou tendo em conta as perguntas de pesquisa que foram elaboradas atendendo estes 4 objetivos específicos. Bom, relativamente à justificativa para a elaboração deste trabalho, também como tema, este tema julga-se ser de muita importância ou de muito interesse para a academia, pois iria contribuir com mais ideias, com mais dados acerca dos estilos de liderança e por tratar-se com uma certa particularidade sobre as zonas rurais, em algum momento vai trazer mais dados, porque existem muitos estudos sobre liderança, mas alguns deles enfatizam apenas as zonas urbanas, não dando primazia àquilo que são as escolas localizadas em zonas rurais. Também é um tema que julga ser de muito interesse para as organizações ou as instituições responsáveis pelo processo de gestão das escolas. Falo concretamente do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, a nível do distrito, neste caso, porque este tema ou este trabalho vai despertar algum interesse no que concerne ao perfil adequado dos seus gestores. Portanto, entrando para o segundo capítulo, que é a revisão bibliográfica, vamos primeiramente definir o conceito de liderança, que é, segundo Schiavinato, o processo de exercer influência sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos através da comunicação nos esforços para a realização de um determinado objetivo.
Por seu lado, Robbins define a liderança como a capacidade de influenciar um grupo em direção do alcance de determinado objetivo. Portanto, atendendo estes dois conceitos de Robbins e Chavanado, podemos destacar a questão do alcance dos objetivos, ou seja, a capacidade de influenciar para o alcance dos objetivos. Assim, podemos definir ou conceituar a liderança como sendo a capacidade que um indivíduo tem de exercer influência aos seus colaboradores para que possa se alcançar determinados objetivos. Por sua vez, a motivação é definida, segundo Robbins, como o processo de intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Por sua vez, Maximiano define a motivação como sendo um conjunto de ações onde o indivíduo é estimulado e incentivado através do comportamento humano para alcançar um determinado objetivo. Portanto, a motivação também enfatiza, atendendo esses dois conceitos, a necessidade de alcançar determinadas metas e objetivos. Assim, podemos defini-la como sendo o processo de exercer influência ou incentivar, estimular um indivíduo para que possa realizar determinadas atividades em busca de determinados objetivos. Portanto, a literatura sobre liderança destaca duas abordagens no que concerne aos estilos de liderança. Temos a liderança enquadrada na liderança tradicional, também temos a liderança enquadrada na nova liderança. Em relação aos estilos de liderança encontrados na liderança tradicional, encontramos a liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. De referir que a liderança autocrática é caracterizada por líderes muito autoritários, aqueles que apenas delegam as atividades e apenas esperam ser obedecidos. Enquanto que líderes democratas, são aqueles que criam condições, criam um ambiente em que a decisão não é tomada por uma única pessoa, mas sim são todos os colaboradores que tomam as decisões. E por seu turno temos a liderança liberal, que é caracterizado por um líder que abstém-se das decisões, não quer se envolver nas atividades. Estes líderes são aqueles que confiam nos seus colaboradores, sabem que partem do princípio que cada um dos seus subordinados sabe o que é para fazer. Portanto, entrando aqui na nova liderança, temos que destacamos a liderança transacional e a liderança transformacional. Portanto, a liderança transacional é caracterizada por recompensas, é caracterizada por trocas. É um estilo de liderança em que o líder acredita que ao garantir uma recompensa ou oferecer algo ao seu subordinado, este vai de antemão aceitar todas as delegações que o gestor for atribuir. Por sua vez, temos a liderança transformacional, que é caracterizado por um líder muito preocupado com a aprendizagem organizacional. Sabemos que a aprendizagem organizacional é aquela onde as instituições por si só conseguem resolver os seus problemas. Então, este líder é aquele que procura criar condições para que todos os seus colaboradores tenham uma única visão, e é uma visão que perspectiva o futuro, não apenas o presente. Entrando no capítulo sobre a metodologia, de referir que o nosso trabalho adotou a abordagem da pesquisa qualitativa, que é vista por Gil, neste caso, como sendo uma técnica ou uma metodologia onde o pesquisador busca basicamente levantar opiniões, significado das coisas a partir dos participantes da pesquisa. Foi exatamente isso que permitiu-nos a escolha desta abordagem, porque nós queremos buscar opiniões, ideias junto dos nossos participantes sobre a questão da liderança nas escolas primárias das zonas rurais. Relativamente aos procedimentos de pesquisa, aplicamos o estudo de caso, que é uma técnica muito boa quando pretende-se trabalhar diretamente com participantes, neste caso, atendendo os instrumentos que selecionamos, que mais logo vamos poder dizer. Portanto, este estudo de caso permitiu que o investigador fosse ao terreno trabalhar diretamente com os participantes. Relativamente às técnicas de recolha de dados, de referir que trabalhamos com pesquisa bibliográfica, com questionário, com entrevista semestre e
com a entrevista semi-estruturada. Portanto, a pesquisa bibliográfica foi o primeiro instrumento que permitiu-nos trabalhar com obras, livros que debruçam-se sobre a liderança, os estilos de liderança, também sobre a motivação, que permitiu-nos, portanto, elaborar a revisão bibliográfica, assim como também nos outros capítulos que foi necessário implementar essas técnicas. O questionário foi aplicado aos professores, foi caracterizado por perguntas fechadas, de modo que estes fossem ao encontro da nossa preocupação. E também aplicamos a entrevista semi-estruturada aos gestores, porque queríamos que esses falassem livremente sobre o processo de gestão, mas também essas perguntas foram elaboradas previamente e ao longo da entrevista foram surgindo outras questões importantes que foram aplicadas no nosso estudo. Importa referir também que aplicamos como técnica de análise de dados, análise de conteúdo, através do programa Excel, que permitiu-nos fazer a organização dos dados para facilitar a sua análise. A amostragem foi constituída por 18 inquiridos que foram selecionados a partir de uma população de 32 elementos através do critério de amostragem por conveniência. Utilizamos esse critério porque esse trabalho foi realizado numa época em que a presença dos professores nas escolas não era efetiva. Assim sendo, procurou-se professores disponíveis para participarem do nosso trabalho sem criar nenhuma inconveniência, tendo sido respeitado o anonimato, entre outras questões éticas. Portanto, entrando no quarto capítulo, de referir que a pesquisa mostrou ou revelou que, os resultados neste caso revelaram que o estilo ou a liderança democrática é a mais aplicada e abordada em detrimento da liderança autocrática ou da liderança liberal por causa das suas características participativas, ou seja, os gestores das duas instituições tendem a aplicar métodos participativos no processo de tomar a decisão e não só. O mesmo procedeu-se com a nova liderança, onde a liderança transformacional foi a mais evidenciada em relação à liderança transacional, também por causa das suas características participativas de envolvimento e de preocupação que os gestores têm dia a dia na realização das suas atividades. Portanto, quanto aos fatores que motivam os professores, fez-se muita menção, fez-se mais referência à participação nas atividades da escola, à participação na tomada de decisão, o fato de ter salários e bônus sempre em dia, a gestão participativa, o espírito de equipa e a valorização de ideias, como sendo aspectos que propiciam ou aumentam aquilo que é a motivação dos professores. Em contrapartida, a pressão e a exigência foram identificados como fatores que não contribuem, portanto, para a motivação dos professores. Relativamente à influência do gestor no comportamento dos colaboradores, referiu-se que o envolvimento de todos na tomada de decisão, o uso de canais de comunicação eficazes, o fato do gestor ser criativo, preocupado com o desenvolvimento dos colaboradores, serem fatores que propiciam, portanto, aquilo que é o comportamento dos colaboradores, enquanto que quando o gestor é fechado, pessoal, egoísta, quando não gosta de partilhar conhecimentos, quando é mandatário, crítico, exigente e quando exige resultados, mas não demonstra como obtê-los, a tendência dos colaboradores é de adotarem um comportamento negativo. Portanto, em relação à influência do estilo de liderança na motivação, portanto, os gestores, ou os colaboradores, os participantes afirmaram categoricamente que sim, o estilo de liderança que o gestor adota influencia sim na sua motivação. Portanto, entrando para o último capítulo, que é a conclusão, as conclusões e sugestões, de referir que a abordagem desse estudo permitiu tomar as seguintes decisões. Bom, que direta ou indiretamente, aqui nas zonas rurais, neste caso o local onde foi feito o trabalho, são dotados vários estilos de liderança, sendo que desses estilos de liderança há mais destaque para a liderança democrática e para a liderança transformacional, por causa dos métodos participativos que estas duas abordagens utilizam na sua materialização. Estes estilos, portanto, contribuem para o aumento dos níveis motivacionais dos professores, na medida que garantem o envolvimento de todos os professores, de todos os colaboradores no processo decisório, na tomada de decisão e na planificação das atividades escolares. Importa referir também que não podemos assumir que exista um estilo de liderança mais eficaz em relação ao outro, cabendo a cada um dos gestores aplicar um estilo próprio, dependendo de cada uma das situações.
ações. Relativamente às sugestões, aconselhamos ou recomendamos a planificação de formações de capacitação escolares em matéria diversa ligada à gestão extra para o serviço digital. A EPC Samora Machel recomendamos a utilização de canais de comunicação alternativos para que possam garantir maior circulação de informações de forma direta. E também para a EPC 4 de outubro recomendamos a revitalização do Conselho de Escola, que é um órgão consultivo oficial importante no processo de gestão escolar. Portanto, em seguida apresentamos as referências bibliográficas que utilizamos para neste pequeno trabalho. Pela atenção dispensada, meu muito obrigado.